Então vamos abrir nossas Bíblias na carta de Tiago, no capítulo 5. Vamos ler do versículo 7 ao 11. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Queridos, a paciência nos sofrimentos é o tema deste texto, que faz parte da carta que o apóstolo Tiago escreveu aos cristãos. E eu creio que este texto ele vem falar conosco nos dias de hoje, porque sofrimento é algo inerente na vida de todas as pessoas e, de uma certa forma, principalmente na vida dos cristãos. O Salmo 46, Davi disse: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia ou na tribulação. Então, todo crente precisa compreender que o enfrentamento de dificuldades passa a ser um preceito bíblico. As dificuldades, elas compõem o hall das ferramentas didáticas de Deus para ensinar os seus filhos. Ela compõe o rol daquilo que nos edifica na fé. E a melhor atitude que nós podemos ter diante dos problemas e das dificuldades que nós passamos é enfrentá-las de frente e vencê-las sempre na presença de Deus. Eu aprendi e tenho aprendido cada dia mais que quando o cristão foge dessas situações que se constituem como provações da sua vida, na verdade, ele está fugindo também das lições que Deus tem reservado para passar para ele. Está fugindo das oportunidades de crescimento, de amadurecimento e, às vezes, de aproximação e de maior intimidade com Deus. Se nós olharmos o que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 5, logo no início ele diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por quem, ou por meio de quem, nós obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual nós estamos firmes, mas também nos gloriamos nas tribulações, disse o apóstolo Paulo. Agora, por que ele disse isso? Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos concedeu. Olha que riqueza o apóstolo Paulo traz aos cristãos da igreja em Roma. Olha que riqueza nós podemos nos apropriar hoje. Tribulação é oportunidade na vida do cristão. Oportunidade de crescimento, de amadurecimento e de aumento da sua comunhão com o Senhor. Pare e pense. Você nunca buscou estar mais perto dele do que nos momentos em que você passou por algum tipo de sofrimento. E eu quero te dizer que o Senhor nunca negou a atenção a você, porque assim ele se revelou no passado. O Senhor nunca nega e o Senhor nunca negará atenção àqueles que o buscam. No Salmo 89 nós aprendemos isso. Então o cristão precisa enfrentar os seus problemas, mas ele precisa enfrentar sim, com fé e com sabedoria, sabendo que Deus estará com ele sempre. Quando nós olhamos para esse texto, eu percebo uma atenção especial que o apóstolo Tiago está dando aos seus irmãos que estavam na dispersão, por conta da perseguição, e ele queria passar, segundo a orientação do Espírito Santo, uma palavra de motivação, de encorajamento
E algo que pudesse dizer para aqueles cristãos que, apesar de todas as circunstâncias e de tudo aquilo que tente mostrar para vocês que Deus está longe, Deus está mais perto do que vocês imaginam. Tanto que quando ele escreveu no capítulo 1, versículo 12, ele disse: bem-aventurado é aquele que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor tem preparado e prometeu àqueles que o amam. Então essa é a versão bíblica do sofrimento. É a maneira como todo e qualquer cristão precisa enfrentar as dificuldades do seu dia a dia. No versículo 5, logo do capítulo 1, Tiago diz: ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos com liberalidade e sem censura. Peça, porém, com fé, não duvidando. Por que Tiago diz isso? Principalmente para uma igreja composta por cristãos que estavam debaixo de sofrimento. Justamente porque o teor da sua carta aponta para a sabedoria e fé como sendo os ingredientes principais para toda pessoa que está debaixo de provação, toda pessoa que está sofrendo algum tipo de tribulação. Eu gostaria de discorrer com os irmãos acerca do comportamento que o cristão deve ter diante das tribulações dessa vida. O que o cristão deve fazer quando a tribulação bate à sua porta? Mas essa pergunta precisa ser respondida em duas perspectivas. Primeiramente, eu quero tratar dela na perspectiva do cristão que conhece o Deus a quem ele serve, a perspectiva da graça de Deus na vida do cristão e da dependência que o cristão deve ter em sua vida sobre a respeito do poder de Deus que nele opera, que sobre ele se manifesta. E depois eu gostaria de tratar com os irmãos sobre essa pergunta, mas na perspectiva do próprio cristão, ou seja, do ser humano, que independentemente de Deus, conhece as suas limitações, que sabe que tem uma alma que sofre, que sabe que tem pessoas que podem sofrer por conta daquilo que está acontecendo com ele, e como reagir nessas circunstâncias. Primeiramente, na perspectiva da graça e da dependência de Deus, o apóstolo Tiago vem falar sobre a paciência. O crente deve reagir com paciência. Capítulo 5, versículo 10, ele diz: irmãos, tomai como exemplo o sofrimento e paciência dos profetas, aqueles que falaram em nome do Senhor. No versículo 11 ele diz: eis que nós chamamos bem-aventurados aqueles que suportam as aflições. Primeiro ele cita os profetas. Se os irmãos pararem um pouco para pensar, os profetas no Antigo Testamento, quando a gente vê, né, a manifestação de Deus falando por meio dos profetas, na carta aos Hebreus, o autor começa dizendo: tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas, hoje nos tem falado a partir do seu Filho Jesus. Jesus falou no Novo Testamento como profeta. Foi uma das vertentes do ministério de Cristo. Mas no Antigo Testamento, Deus usava pessoas. E muitas vezes, para que o seu profeta pudesse não só transmitir, mas falar com veemência, com autoridade, ele fazia com que o profeta sentisse aquilo que ele estava sentindo no seu próprio coração. A autoridade com a qual nós falamos de alguma coisa está inteiramente ligado com a vivência que nós temos com aquele assunto. Então Deus fazia com que os profetas passassem pelas aflições, pelas tribulações, de forma que eles pudessem sentir como estava o coração de Deus. Só assim a gente consegue compreender o que o profeta Oséias passou. Quando Deus disse: olha, você vai e casa-se com uma mulher que era prostituta. Mas por quê? Porque Deus estava querendo que o profeta Oséias pudesse sentir o que ele estava sentindo, enquanto Deus, traído pelo seu povo, a quem ele sempre considerou como sua noiva. Então Oséias vai profetizar, vai falar em nome de um Deus traído, para que essa palavra de Oséias tivesse mais autoridade. Deus orientou que ele casasse com uma mulher que haveria de traí-lo com certeza. E assim podemos ver outros profetas. Mas nós vemos como que cada um desses profetas pôde se comportar com paciência. Então Tiago diz: você, cristão hoje, servo de Deus, você é um profeta do Deus Altíssimo, a palavra de Deus está na sua boca, mas ela vai ter mais autoridade a partir do momento em que ela estiver presente na sua vida.
E o sofrimento que Deus tem trazido para você é para forjar em você o caráter de Deus. E na maioria das vezes, Deus nos permite sofrer naquela área em que nós precisamos mais aprender. Aonde é o seu ponto fraco? É justamente onde você precisa se fortalecer. É onde Deus vai começar a operar de uma forma poderosa na sua vida. E o operar de Deus, irmãos, pode ser por meio da sua palavra. Ele fala, ele avisa, o cristão ouve, mas muitas vezes esse cristão não obedece. Então vem as provações, vem as tribulações. A segunda maneira do cristão reagir às tribulações, quando elas batem à sua porta, na perspectiva da graça de Deus, da dependência do Senhor, é reagir com confiança. No versículo 17 e 18, ele cita Elias, o profeta. Ele fala assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou. Orou com fervor para que não chovesse, por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu a chuva, e a terra produziu o seu fruto. Quem conhece a passagem de Elias no Antigo Testamento, sabe do quanto esse homem sofreu. A gente vê Elias enfrentando então o poder político, a gente vê Elias enfrentando uma batalha espiritual contra os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo. A gente vê Elias, depois dessa batalha, enfrentando um outro tipo de batalha, agora não espiritual, mas emocional, contra as suas próprias emoções. Ele chegou a pedir a própria morte. Mas ele viu Deus, o Deus presente, o Deus que se manifestou sobre o seu altar, agora estava ali se manifestando diretamente com ele, falando com ele, restaurando a vida do profeta, que emocionalmente estava já ficando destruída. Não há outro caminho para a gente pensar sobre o sofrimento sem levarmos em conta a nossa natureza pessoal. Somos seres humanos fracos, a verdade é essa. Por mais forte que você seja, mais fortalecido que a vida tenha te deixado, você ainda é um ser humano frágil. Principalmente diante do poder que trabalha contra você, que é o poder das trevas. E também diante do poder de Deus que trabalha a seu favor. Então, Elias conseguiu lograr êxito, vitória em todas as suas batalhas. Por que eu trago essa característica peculiar de Elias? Muitas pessoas, aliás, a grande maioria, diz que crê que Deus existe. E não há como negar. A natureza está aí para provar a existência de Deus. Mas quando o problema bate à nossa porta, a gente precisa crer num Deus que é pessoal. Então Elias foi citado por Tiago, apóstolo, como sendo um exemplo de quem soube contornar e reagir de maneira certa aos sofrimentos de sua vida. Uma terceira maneira com que o cristão deve reagir diante das tribulações, irmãos, é cultivando as esperanças. E nós vemos isso na carta de Tiago, no versículo 19 e 20, ele diz: meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, ou seja, o levar a Cristo, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma, é lógico, a alma desse pecador arrependido, mas cobrirá uma multidão de pecados. Essa palavra soa, irmãos, como música na alma de quem está sofrendo hoje por conta de um lar cujo jugo é desigual. Um lar onde os cônjuges não conseguem compartilhar da mesma fé. Não existe nada que traga maior sofrimento à vida de uma mãe do que olhar para o seu filho e ver que ele está se perdendo no mundo. Não sobre as diretrizes dessa sociedade, quando a gente fala mundo, a gente fala de sociedade. O secularismo, ou seja, aquilo que não diz respeito à religiosidade que está no meio eclesiástico, no meio da igreja. Se você puder criar seus filhos no caminho do Senhor, olha que tranquilidade você vai ter. Em João capítulo 17, a gente vê Jesus abrindo seu coração e a Bíblia fala que é a oração sacerdotal de Jesus. Se Jesus foi profeta, ele também foi sacerdote. E o sacerdote é aquele que no Antigo Testamento cumpriu o papel de quem intercedia pelo outro.
Em João capítulo 17 fala da oração sacerdotal de Jesus. Ele diz: Pai, eu peço por aqueles que o Senhor me deu. Eles estão no mundo, mas eles não pertencem a este mundo. Percebe a diferença? Você, enquanto cristão, a gente não tem como sair desse mundo, até porque estar nesse mundo foi um presente que Deus nos deu. A nossa vida precisa ser valorizada. As aflições precisam ser valorizadas, porque são oportunidades para você tratar a si mesmo ou tratar de outras pessoas. E muitas vezes é diante de um problema que Deus será buscado, que possa fazer a diferença nessa circunstância. Ele diz: sabei que aquele que fizer converter um pecador do seu erro, salvará da morte uma alma. A pergunta é: quem pode ser esse pecador? Esse pecador pode ser seu marido, pode ser sua esposa, pode ser seus filhos, pode ser seus pais. Estou me referindo ao núcleo familiar, porque é onde a gente vê o amor se expressar de uma forma mais veemente, mais forte e poderosa. Isso te faz não perder as esperanças. Você nunca vai ouvir um conselho de um pastor que segue a Bíblia para desistir do seu casamento, desistir dos seus filhos. A Bíblia diz que aquilo que Deus uniu não separe o homem. Não estou sacralizando o casamento, a Bíblia não coloca dessa forma. Até porque Jesus disse que é possível se divorciar. Não é a vontade de Deus, mas é possível. É pecado, mas tem perdão. Mas diz que o que Deus uniu, o homem, nem o outro, nem você mesmo, deve separar. Então, quando a gente enfrenta a dificuldade no relacionamento, o que é direcionamento de Deus se chama resignação, ou seja, suporte. O que é direcionamento de Deus é tenha paciência, tenha fé, use de sabedoria, mas tenha sobretudo o quê? Perseverança. A perseverança nos faz cultivar a esperança de uma forma muito especial, que é ter esperança passando pela provação. O salmista Davi, no Salmo 40, ele diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Uma outra maneira que a gente encontra na Bíblia de reagir com relação às tribulações, quando elas batem à nossa porta, é não nos esquecermos que temos um Deus que é rico em misericórdia. Amém, irmãos? O que significa misericórdia? Salmo 86, versículo 5 diz: Tu és bondoso e perdoador, Senhor. Tu és rico em graça e misericórdia para com todos os que te invocam. A Bíblia traz mais de 250 vezes a palavra misericórdia. Misericórdia tem a ver com compaixão, tem a ver com bondade. Misericórdia é a união da palavra misere, do latim, que significa compaixão, com a palavra cordis, no latim, que significa coração. É quando você sente o sofrimento do outro no seu coração. Não é simplesmente você sofrer, não é você ter pena. Sofrer pelo outro é ter pena do outro. Mas quando você sofre o sofrimento do outro e quer fazer e faz alguma coisa para minorar o sentimento, o sofrimento do outro, isso é ter misericórdia. E a Bíblia diz que Deus é rico em misericórdia. E às vezes o sofrimento que nós estamos vivendo, ou qual nós estamos passando, a tribulação que tanto nos perturba a alma, o sono, é algo que nós não podemos fazer nada para resolver, mas quando temos fé em Deus, sabemos que Deus é misericordioso, a misericórdia de Deus se torna então a única corda na qual nós podemos segurar a nossa vida. E eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que estavam passando por sofrimentos que era devido aos seus próprios comportamentos errados, suas decisões do passado. Então, nesse momento, fica difícil para essa pessoa acreditar que Deus vai agir em seu favor.
Eu já tive contato com algumas pessoas que não conseguiam orar por vergonha, dizer, pastor, fui criado na igreja, sempre ouvi que isso era errado e vinha cometer esses erros. E quando se comete o mesmo erro mais de uma vez, fica pior ainda. E eu já vi crentes não terem condições de orar pedindo a Deus para intervir, porque tinham vergonha, porque sabiam e fizeram sabendo o que estavam fazendo, das consequências que o que estavam fazendo poderia trazer na sua vida. Davi foi um exemplo de um homem que errou assim. A gente sabe que ele pecou adulterando com Betseba. Aquele pecado trouxe um outro pecado, que foi o planejamento da morte do marido de Betseba, de Urias, que era o seu amigo, um homem de confiança. Aí no Salmo 51, ele abre seu coração, confessa o seu pecado, e a única coisa que ele pede a Deus depois do perdão é que o Senhor não retirasse dele o seu Espírito, o Espírito Santo, ou seja, que a presença de Deus não se afastasse dele. Por que Davi ora assim no Salmo 51? Porque ele conhecia um Deus que era poderoso, mas ele conhecia um Deus que era misericordioso. O arrependimento de Davi era verdadeiro, era sincero. Então ele acreditava no caráter misericordioso de Deus, que poderia vir, conhecer, sentir o sofrimento dele, de Davi, e fazer alguma coisa por amor a ele. Quando eu digo que a gente precisa reagir a essas tribulações, os sofrimentos, sejam consequências ou não dos nossos erros, na perspectiva da graça e da dependência de Deus, sabe por quê? Porque graça na Bíblia é favor imerecido. É quando Deus te dá aquilo que você não merece. E misericórdia é quando Deus não te dá o que você merece. A Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito ele não desprezará. Isso significa que a misericórdia do Senhor vai se manifestar de acordo com o estado do teu coração. Seja sincero com Deus, seja sincero consigo mesmo antes, porque Deus via um arrependimento verdadeiro em Davi, e por isso ele operava a sua misericórdia na vida do seu servo. Jesus doutrina isso muito bem, porque ele lidava com um grupo de gente, os fariseus, que não compreendia o que era amor, não compreendia o que era misericórdia, se relacionava com Deus só na perspectiva da lei. Vou fazer e vou receber. Aí uma vez um certo doutor da lei chegou para Jesus, perguntou o que era necessário para ter a vida eterna. Jesus falou, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a si mesmo. E ele indagou, mas quem é meu próximo? E aí Jesus contou uma parábola. Naquela parábola havia 2 homens religiosos. Passa então um sacerdote, não dá a mínima para um homem que tinha sido espancado e estava à beira da morte no seu caminho. Passa um levita que era a segunda classe religiosa dentro da religião judaica, também fez o mesmo, passou de largo. Passou um samaritano que era considerado um crente de terceira classe, mas parou, deu atenção, tratou dele, colocou sobre a sua cavalgadura, levou até uma estalagem, tirou o dinheiro do bolso, pagou pelo tratamento dele, disse, eu vou voltar aqui, se precisar gastar mais eu vou te restituir. E aí Jesus olhou para aquele homem e perguntou, quem foi o próximo daquele homem que estava carente, necessitado à beira do caminho? Aquele homem, doutor da lei, respondeu, o próximo foi aquele que agiu com misericórdia para com aquele homem que estava à beira do caminho. Aí Jesus falou o quê? Vai tu e faze o mesmo. Misericórdia. Deus chegou a dizer, através do profeta Oséias, porque misericórdia eu quero e não sacrifícios. Deus rejeita qualquer atitude religiosa, irmãos, que seja simplesmente mecânica, sacrificial, porque Ele está querendo atitudes que nasçam do nosso coração, da essência da nossa alma. Não importa se é de uma alma que errou, mas que seja de uma alma arrependida,
que saiba o que é misericórdia e que busque o perdão e o amor de Deus, mesmo numa situação como essa, de consequências dos seus erros. O que o cristão deve fazer quando a tribulação bater à sua porta? Agora, na perspectiva humana, na perspectiva das emoções de quem sofre tribulação. A maioria das pessoas, quando enfrenta uma dificuldade, irmãos, elas procuram esconder o sofrimento que estão passando. A grande maioria suporta, retrai, não bota para fora, não fala sobre aquilo que está sofrendo, sobre a dificuldade que está passando. A parte do cristão, enquanto ser humano, é compartilhar com Deus, compartilhar com o seu próximo, quando o seu próximo for alguém indicado por Deus. Então existem coisas que Deus vai fazer por você, manifestando a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor. Mas existem coisas que só você vai poder fazer por você mesmo, no caminho da solução do seu problema. Existe uma inclinação humana e carnal à transferência de responsabilidades. Você olhar lá no início da criação, no Éden, Satanás incorpora na serpente, vai convencer Eva, Eva convida Adão, Adão peca junto com Eva, e quando Deus chama a responsabilidade, o que Adão falou? Transferiu a culpa para a mulher, ainda quis indiretamente transferir a culpa para quem? Para Deus, como se Deus tivesse dado um problema para ele. A gente vê o comportamento de Davi sendo diferente do comportamento de Adão. Esse mesmo pecado ao qual me referi, do adultério que Davi cometeu, por ser um homem de Deus, Deus não deixou em silêncio. Deus mandou o profeta Natã ir lá confrontá-lo com o seu pecado. Deus nunca vai colocar panos quentes sobre o seu pecado, porque Deus tem um compromisso com você de te tratar, de te conduzir à salvação. E você não vai conseguir entrar no céu levando os seus pecados. Então Natã confronta Davi. Você encontra isso lá no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 12. E ele diz assim, eu quero ler para os irmãos, 2 Samuel 12, versículo 9. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? O profeta pergunta para Davi. O profeta fala claramente, você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas. Não foi com a sua própria espada, mas você armou uma cilada para ele. Planejou o homicídio dele. Ainda ficou com a mulher dele, disse o profeta. Versículo 10. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou, diz o Senhor, e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor, fala o profeta em nome de Deus, de sua própria família trarei desgraça sobre você, tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Isso aconteceu com Davi, quando seu próprio filho Absalão fez uma rebelião. Primeira coisa que Absalão fez foi ter relações à luz do dia com as concubinas de Davi. Versículo 13. Davi olhou para Natã e disse, eu pequei contra o Senhor. Ele assumiu os seus erros. Ele não fugiu. O primeiro passo para você receber o perdão de Deus é quando você assume os seus erros. Você não está fugindo do tratamento do Senhor. Você não está fugindo de uma oportunidade de crescer com seus próprios erros. E aí Davi disse, pequei contra o Senhor. E Natã respondeu, o Senhor te perdoou, perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o seu filho, o menino que vai nascer, morrerá. Como de fato aconteceu. Sabendo disso, Davi passou a noite com o rosto no chão, clamando pelo seu filho. E o menino veio a morrer. Mas ele nunca se esqueceu de que a causa da morte daquele menino foi o seu pecado.
Preste atenção nesse detalhe. Você pode estar hoje perdoado por Deus com relação aos seus erros, mas as consequências dos seus erros podem estar acontecendo, alguém pode estar sofrendo por elas, ou até mesmo você pode estar sofrendo pelas consequências dos seus erros. A gente precisa imediatamente buscar o perdão de Deus por conta dos nossos erros. A gente tem que reagir a essas aflições, irmãos, demonstrando domínio sobre as nossas emoções. Foi o que Davi fez. Ele soube viver o dia mal, mas soube viver o dia bom. Então, ele não escondeu a sua tristeza pela doença do seu filho. A Bíblia diz que ele jejuou, que ele passou a noite deitado no chão. Mas depois que Deus lhe mostrou que não mudaria aquela sentença, Davi reagiu então, se levantou, a vida seguiu. Não desanimou, não se afastou de Deus, mas pagou o preço. E pagou o preço até a sua morte. Mas não desistiu da sua própria vida, como muitas pessoas têm feito, como muitas pessoas querem fazer. Por último, eu quero dizer que aquilo que compete a você fazer nos momentos em que as tribulações chegam à sua vida, uma delas é você não deixar o pavor dominar os seus sentimentos. O que isso significa? Eu já vi muitos cristãos entrando em depressão, não tinham pecado algum pelo qual entraram em depressão, mas a maneira como eles reagiram aos sofrimentos, às tribulações, foi uma maneira frágil, eles não tiveram condições de dominar suas emoções, eles confiavam em Deus, eles buscaram a Deus, mas muitas vezes Deus quer tratar conosco nas nossas enfermidades também. E eu já vi cristãos crescerem no seu relacionamento com Deus, na compreensão da vida humana, porque passaram por momentos de depressão na sua vida. Uma coisa é quando você reage com medo, outra coisa é quando você reage com pavor. São coisas diferentes. A psicologia nos mostra que o medo ele tem origem e fundamento na razão. Você tem medo porque você raciocina sobre alguma coisa. Ele é até mesmo uma atitude de autodefesa. E a Bíblia traz indicação disso quando fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você não vai se colocar numa situação que te coloque na linha do confronto com Satanás, ou seja, à beira de um pecado, porque você sabe que ali é um lugar perigoso. Você poderá escorregar, cair e se dar mal. Você conhece as suas fragilidades. Então você precisa ter domínio sobre as suas emoções. O medo é positivo, mas o pavor é negativo. O pavor, a psicologia diz que é uma espécie de medo incontrolável, é irracional, tem a ver com as fobias. Desenvolve patologias. Sabe o que Jó falou em meio às suas tristezas e tribulações? Quem conhece a história de Jó? Jó capítulo 30, verso 15, ele diz: pavores apoderaram-se de mim, a minha dignidade é levada como pelo vento, a minha segurança se desfaz como nuvem. E agora esvai-se a minha vida, porque eu estou preso a dias de sofrimento. Conclusão que Jó tirou: o pavor tinha feito dele um prisioneiro. Lá em Mateus capítulo 14, a gente encontra aquela passagem dos discípulos com Jesus no barco, a tempestade veio, eles tentaram contornar, não conseguiram, se encheram de pavor e foram recorrer a Jesus. Pavor é algo que pode estar presente na vida dos crentes. Não é pecado, mas pode te levar a um pecado. Por último, irmãos, eu quero te dizer, quando a tribulação bater a sua porta, você precisa reagir sabendo que Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, rico em graça. Ou seja, sob a perspectiva de Deus você já conhece.
mas sob a perspectiva de você mesmo, como você tem e pode reagir. Reaja da seguinte forma: busque sempre o apoio de alguém. Você não está sozinho. Se Deus, quando criou Adão, viu e disse: não é bom que o homem viva só, vou fazer uma adjutora, uma companheira. Deus sabia que o homem não foi feito para viver isoladamente. Nos momentos das suas dificuldades, das suas aflições, procure alguém para compartilhar suas aflições. Você não está só. Nem Jesus fez isso. No momento das suas maiores aflições, no Getsêmani, à beira de sua crucificação, ele chamou seus 3 amigos mais íntimos para orarem com ele: Pedro, Tiago e João. Se Jesus fez isso, é porque nós também devemos fazer. O apóstolo Paulo diz: levai as cargas uns dos outros. Nós somos membros do mesmo corpo. E como membros do mesmo corpo, temos o dever de cuidar uns dos outros. E você nunca se esqueça que se Deus te colocou dentro de uma comunidade como essa, comunidade da fé, Deus já estava sabendo que em algum momento da sua vida você haveria de passar por alguma tribulação, na qual algum irmão iria fazer diferença positiva na sua vida. Deus está sempre presente, mas existem momentos que Ele quer manifestar-se na sua vida através do seu irmão. Não despreze as boas amizades, não despreze o conceito de família. E eu tenho certeza que você vai vencer. Fazendo assim, e todas as outras recomendações que a Bíblia nos dá através da carta de Tiago, você vai ser feliz e vai vencer os seus sofrimentos. Amém?